meu nome é Luiz Flecha, eu sou integrante do grupo B5 da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Hoje o objetivo do grupo é demonstrar a nossa implementação no processador Uniciclo e, ao final, validar o seu funcionamento e as suas condições de desempenho. Oi, meu nome é Maria e eu vou explicar um pouquinho sobre a questão 1.1 do Laboratório 2 de OAC. Bom, a questão 1.1 ela vai pedir para a gente analisar o programa D1.S, que testa a corretude da implementação de todas as 9 mais 3 instruções e testar no RARS. Esse programa em Assembly, que está mostrando aqui na tela, ele vai testar o funcionamento das principais instruções implementadas no processador Uniciclo estudado em aula, tanto as instruções aritméticas e lógicas, quanto as de desvio e memória. Ele vai utilizar o registrador T0 para mostrar os resultados intermediários, como pedido enunciado, e vai demonstrar o uso das instruções também pedidas no enunciado. Eu não vou explicar linhazinha por linhazinha, porque o código já está bem comentadinho em relação ao que cada uma faz, mas, em resumo, esse código ele vai servir como um programa de teste para verificar se todas as instruções do processador Uniciclo estão funcionando corretamente. Então, para verificar as funções aritméticas, ele vai utilizar o add, sub e o add, as lógicas, o end e o SLT, as de memória, o SW e o LW, as de desvios, o back, o JAL e o JAL-R, e as constantes imediatas, o LUI. E o valor final ele vai estar gravado na memória, ou seja, em GP mais 4, e será 14, confirmando que o fluxo de instruções e a ULA estão funcionando corretamente. Bom, agora eu vou explicar um pouco da questão 1.2 do laboratório. A questão 1.2 ela pede para a gente implementar o banco de registradores com 3 leituras simultâneas, RS1, RS2 e o DISP, com um stack pointer inicial definido pela própria questão. O código ele vai começar declarando o módulo registers, que modela os 32 registradores do RISC-V com capacidade de leitura, escrita e visualização de um registrador específico. No módulo serão declaradas as seguintes entradas: ICLK e IRST, correspondentes ao sinal do clock e ao sinal de reset, respectivamente. O eRead-Write, que vai ser o sinal de controle de escrita. O eRead-Register 1 e o eRead-Register 2, que serão os índices dos registradores a serem lidos. O eWrite-Register, que vai ser o índice do registrador a ser escrito. O eWrite-Data, que vai ser o valor a ser gravado no registrador. E o eRead-Disk-Select, que vai ser o índice do registrador a ser exibido para fins de debug ou visualização. As saídas serão o read-data 1 e o read-data 2, que vão fornecer os dados lidos dos registradores, e o read-disk, que vai apresentar o conteúdo de um registrador específico para depuração. A declaração das larguras de bits das entradas e saídas também vai indicar claramente a quantidade de bits utilizada em cada barramento, seguindo o padrão de 32 bits da arquitetura RISC-V. Na linha 18 vai ser declarado o vetor de registradores, ou seja, 32 registradores para cada 32 bits, sendo isso do x0 até o x31. Logo abaixo, o código ele vai definir o parâmetro do stack pointer. Nisso, ele vai definir o registrador x2 como stack pointer, em conformidade com a convenção do padrão RISC-V. O bloco inicial, ou seja, o bloco initial, ou seja, das linhas 21 à linha 27, vai ser responsável por inicializar o banco de registradores no início da simulação. Nele, todos os registradores serão inicializados com 0 e o registrador stack pointer vai receber o valor stack address, garantindo que a pilha inicie em um endereço válido. Em seguida, serão implementadas as leituras combinacionais simultâneas dos registradores, indicados por essas entradas bem aqui, esses 3 assign. Essas instruções vão permitir 2 leituras independentes e imediatas, sem depender do clock, já que o valor de saída muda assim que o índice de leitura muda. Esse bloco bem aqui, esse always, ele vai implementar a escrita síncrona no bloco de registradores, sendo que a escrita ela vai ocorrer apenas na borda de subida do clock, e somente se o sinal de habilitação de escrita, o eRead-Write, estiver ativo. Se o reset, ou seja, o IRST for acionado, todos os registradores serão zerados, e o registrador SP, ou seja, o stack pointer, vai ser recarregado com o valor de stack address. Caso contrário, se eRead-Write estiver ativo e o registrador a ser escrito for diferente de x0, o dado presente em eWrite-Data vai ser gravado. Essa é a condição que garante que o registrador x0 permaneça sempre igual a 0, conforme a especificação do RISC-V. Assim, a gente viu que esse módulo vai estar implementando corretamente o comportamento de um banco de registradores do RISC-V, com leituras combinacionais, escrita síncrona controlada por clock, e a proteção do registrador X0.
Olá, meu nome é Pedro Ximenes, matrícula 2000-26071, e agora eu vou comentar sobre as questões 1.3 e 1.4 do Laboratório 2 da disciplina de OAC. Em relação à questão 1.3, ela comenta para a gente explicar, para a gente implementar o gerador de imediatos, como mostra a representação gerada aqui do RTL. E o gerador de imediatos nada mais é que um módulo que pega as instruções de 32 bits iniciais, que vem do barramento de instrução, e extrai dela o valor imediato desejado. No conjunto de instruções do RISC-V, os bits que formam o valor imediato, eles não estão organizados de maneira contínua, eles ficam espalhados pelo bloco completo de instrução. E em posições diferentes, dependendo do formato do tipo de instrução. Se é do tipo I, se é do tipo S, se é do tipo J, podem ter embaralhamentos diferentes. E a função do gerador de imediatos é justamente desembaralhar esses bits, montar eles da forma correta e, mais importante, fazer extensão de sinal para gerar um valor final de 32 bits que será usado pela ULA para fazer o cálculo de desvios. Ok, seguindo no processo, esse foi o código desenvolvido pelo gerador de imediato, um código Verilog. E inicialmente ele é um módulo puramente combinacional. Ele tem uma única entrada, que é essa I instrução, e também que é a instrução de 32 bits. E também tem uma única saída, que é CO, IM, IMM, que é o imediato de 32 bits já processado. A lógica central desse processo é implementada com um bloco always, e ele usa um case statement que seleciona a lógica correta com base no opcode da instrução, que são 7 bits menos significativos, que é o I instrução do 6 até o 0. Após esse processo, a gente analisa os principais casos que correspondem aos formatos da instrução. E os casos que a gente utilizou, os casos listados, foram os seguintes. Foi o primeiro do tipo I, que no caso está representado como load, o op image e o JAWR. Para esses tipos de instruções, a gente precisa... O imediato ele tem 12 bits e ele está localizado nos bits de 20 a 31 da instrução. Então ele faz essa seleção desse intervalo. Em relação a esse processo, ele pega os 12 bits do imediato, o instrução do 31 ao 20, e para os 20 bits restantes superiores, ele replica o sinal, o bit de sinal, que no caso é o I instrução 31. Isso é a extensão do sinal, ou seja, ele garante que os imediatos negativos sejam corretamente representados em complemento de 2, nessa situação. No segundo caso, nós temos o tipo S, que é o store. Para o tipo S, o imediato também tem 12 bits, mas ele está quebrado em 2 pedaços, como mostra aqui na questão. Está do 25 ao 31 e do 7 ao 11, como mostra aqui nessa parte. E ele segue mais ou menos a mesma lógica, ele é o mesmo princípio. A gente concatena as duas partes para formar um imediato de 12 bits e fazemos a extensão de sinal com o bit 31, que nem a gente faz com o anterior. No terceiro caso, que é o OPC Branch, ele é do tipo B, de desvios, e é um pouco mais complexo que os anteriores. Os bits estão mais espalhados, por assim dizer. A lógica é a seguinte, nós coletamos os bits 7, os bits 30 a 25 e o 11 a 8, que nem está mostrando aqui no código. E a gente monta eles na ordem correta e depois adicionamos no final esse 1 aspas B0 no final, porque a gente faz isso porque os desvios no RISC-V são sempre para endereços pares, ou seja, o bit 0 é sempre, o último bit desse trem é sempre 0. Quando a gente coloca um 1 no final, ele vai virar um bit ímpar. E novamente fazemos a extensão de sinal, que nem os anteriores. Por último, nós temos o LUI, o tipo U, como LUI, Load Upper Immediate. Ele é diferente, ele não faz extensão de sinal, ele não faz a extensão de sinal da mesma forma. A lógica é a seguinte, o IMM, a saída, ela, como mostra aqui na imagem, nessa parte aqui,
O objetivo dela é carregar um valor de 20 bits e nos 20 bits superiores de um registrador. Ou seja, a gente pega os 20 bits de instrução, que no caso é aqui, como mostra aqui, do 12 ao 31, e os colocamos na parte alta da saída, da saída OE e EMM. Os 12 bits inferiores são preenchidos com zero. Essa é a estrutura mais diferente que a gente tem nessa parte. E o caso padrão, finalmente nós temos aqui no final, né, essa parte aqui, o default, que ele está relacionado a zero, ele recebe zero. Isso é uma boa prática, porque se a instrução não for reconhecida como tendo um imediato, como uma instrução do tipo R ou algo do tipo, a saída é simplesmente zero, para não ocorrer erros na sequência do processo. Resumindo, esse módulo de gerador de imediatos usa o opcode da instrução para identificar o formato e aplicar a regra correta de extração e concatenação dos bits e gerar a saída ao IMM. Dessa forma, o restante do processador, como a ULA, recebe o valor imediato de 32 bits e ele recebe esse valor pronto para ser usado, e isso conclui todo o processo do gerador de imediatos até o momento. Em relação à questão 1.4, o nosso objetivo é usar o RAS para gerar os arquivos de inicialização de memória para a nossa FPGA, com base em um programa assembly específico. A nossa FPGA ela não entende assembly, ela precisa dos bits do código de máquina, e essa questão nos ajuda a usar o RAS, que é uma ferramenta que a gente estava utilizando no decorrer da matéria, principalmente no laboratório anterior, e a gente usa ela como uma ferramenta de compilação para gerar os arquivos .mif, tanto de data quanto que nem a gente comenta aqui, né, o tanto de teste quanto de data, que serão utilizados no processador. Continuando, nós recebemos esse programa em assembly como entrada do laboratório, e com o objetivo desse arquivo a gente compilou ele e utilizamos eles para criar o nosso ponto data e o ponto teste. Em conclusão, todo esse processo feito, ele gera os arquivos que a gente precisa. Ele acabou de gerar os dois arquivos .mif que eu havia comentado, e esses dois arquivos MIF têm o nome de DE1 teste.mif e DE1 data.mif. O DE1 teste.mif contém todo o nosso código de máquina, as instruções LW, ADDI, BEC e por aí vai, já traduzidos para binário de 32 bits. Ele será usado para carregar na memória de instruções do nosso simulador. Já o D1 data.mif, ele contém os dados iniciais do nosso segmento, .data. No caso, ele vai ter os valores em hexadecimal F, o valor hexadecimal inteiro de F, menos a penúltima casa decimal, como sendo zero. E esse valor vai estar na primeira posição do .data. Ele também será usado para carregar a memória de dados dentro do nosso simulador, e com isso a gente conclui o uso do RAS. A gente conclui não só para simular, mas também como uma forma de compilar o nosso programa e gerar os arquivos que a gente precisa, que vão ser processados no simulador. O item 1.5 pedia para implementarmos a aula mínima necessária capaz de realizar algumas operações e também gerar o sinal zero. Na imagem você pode ver a nossa aula, né, que possui as 3 entradas, né, 2 entradas sendo de 32 bits, que são do tipo com sinal, para permitir a comparação correta do SLT. E também recebe o sinal de controle de 5 bits, que define qual que é a operação que será executada. A lógica principal por trás da aula é um bloco always puramente combinacional, que dentro dele usamos instruções case que selecionam a operação correta com base
no sinal de controle fornecido. Já o item 1.6 pedia para implementarmos dois módulos de controle, o controlador da ULA e o bloco controlador principal. O controlador da ULA, como vocês podem ver, o controlador da ULA possui como função principal atuar como decodificador secundário. Ele recebe o sinal de 2 bits do controle principal e, com base nele, em partes da instrução, gera o sinal de 5 bits que vai para a ULA. Já o bloco controlador, ele é meio o cérebro principal do processador. Sua função é decodificar a instrução recebida e gerar todos os sinais de controles necessários para governar o datapath. Basicamente, ele extrai os campos, opcode, funct3, funct7 da instrução, e a lógica principal é implementada com KASIX, que mapeia cada instrução suportada para um vetor de controle de 10 bits. Esse vetor de 10 bits, esse vetor de controle, é então dividido ou fatiado para gerar os sinais de saída individuais. Bom, meu nome é Gabriel, eu vou estar apresentando aqui como as questões referentes ao item 1.7a e 1.7b. Bom, o item 1.7a consiste em gerar a visualização do RTL do projeto. Aqui é o módulo TopDE, e aqui está o nosso uniciclo, que tem como entrada o clock do CPU, o clock da memória, o registrador de entrada e o reset. E como saída temos a instrução, o PC e o registrador de saída. Bom, aqui está o nosso uniciclo com todos os componentes necessários, desde a memória de instrução até o banco de registradores. Também temos o CPU controller, memória de dados, gerador de imediatos, a nossa ULA e nossa ULA de controle. Bom, esse aqui é basicamente o nosso uniciclo. Aqui está a captura dela. E agora vamos falar sobre o item 1.7b, que consiste em levantar os requisitos físicos e temporais do seu processador completo e verificar se os slacks de setup e root estão sendo cumpridos. Bom, aqui está os nossos requisitos físicos aqui, conforme a imagem. E vamos fazer uma breve análise aqui sobre os requisitos levantados. Bom, uso 3.478 de 8.064, 43% de uso. Ocupação moderada, a folga de 57% para extensões, para novas instruções, periféricos, etc. Registradores, uso 1.303, análise compatível com Regfire, de 32 vezes 32, PC e registradores de controle, e sem pressão de área. Pinos de entrada e saída, uso 108 de 250, uso de 43%. Também aqui podemos ver que também há uma leve folga, para futuras entradas e saídas. Recursos específicos não utilizados. Bom, DSPs, como não foi usado comandos de multiplicação, como esperado seria zero mesmo. Também PLLs, como não foi configurado para o uso de PLL, porque foi usado divisão de clock via lógica, clock div. E também o FMADC0, como esperado também, que não foi utilizado no projeto. Bom, conclusão. Conclusão é que o design cabe com folga e também que tem uma ótima margem para evolução. Bom, vamos começar aqui por requisitos temporais. Análise de setup. Bom, o Slack, clock da memória, é de 2,928 nanosegundos. O que é? Bom, é a folga até a borda de clock para que os dados cheguem e estabilizem. Conclusão, o que podemos concluir é que não tem violação e também que o Slack é positivo. Análise de hold, 0,373 nanosegundos.
O que é? É o tempo que os dados permanecem estáveis após a borda. Conclusão, slack positivo e sem violação de hold. Bom, aqui está a captura de tela, né, do que eu acabei de citar anteriormente sobre os slacks, né, tanto do setup quanto do hold. Bom, largura mínima de pulso é 9,625 nanosegundos. Slack do CPU 75,556 nanosegundos. O que garante que os níveis altos e baixos do clock são largos, o bastante para serem reconhecidos pelo FFs. Conclusão que podemos concluir aqui, ambos bem positivos, clocks seguros, sem risco de pulso curto. Bom, conclusão geral, todos os slacks positivos, setup, hold e min pulse width, sem violações, projeto estável nas condições de pior caso, que é esse, slow 1200 mV, 85 graus Celsius. Bom, essa foi a apresentação sobre os itens 1.7a e 1.7b. Agora eu vou mostrar o resultado das nossas simulações usando o arquivo TopDEA Waveform e o software Model Sim. Sob condições de clock estáveis, a 10 nanosegundos obtivemos bons resultados. O PC incrementa da forma correta, as instruções são lidas corretamente, a ULA opera de maneira também estável e ao final da execução caímos no loop e sempre lemos a mesma instrução e o mesmo PC, o que está correto de acordo com a compilação do arquivo assembly. Ele cai numa label fim e fica lendo a mesma label sempre. Vamos analisar agora o funcionamento do processador com uma frequência do clock acima da estipulada no Time Analyzer. Com essa frequência alta, conseguimos ver um claro comprometimento da integridade dos dados. Eu vou começar a análise agora da waveform para a frequência de 10 nanosegundos, que representa os estados estáveis. O sinal de regime ficou contínuo em 10, como a gente configurou. A entrada do PC está sendo integrada de forma correta, de 4000, 4004, todas estão sendo de forma correta. A sequência das instruções também, ela foi gravada de forma correta, incluindo o LUI, incluindo os laços de repetição, está sendo traduzido de maneira correta. O clock div está de acordo com a especificação do trabalho e os estados também estão sendo gerados de maneira correta. Ao final da execução do programa, nós caímos numa label fim e essa label se repete até o fim do programa. Então, é aqui, de acordo com o que está descrito aqui. O PC se mantém em 00 400.000 e a instrução se mantém 006F, o código hexadecimal, até o fim da execução do programa. O que demonstra que o arquivo de extensão MIF ele foi analisado e interpretado corretamente pelo processador, tanto o MIF do text quanto da área de memória. Agora mostrarei a simulação do waveform com a frequência acima da desejada. O clock está com uma frequência de mais ou menos 30 MHz e o que se pode perceber é que os dados do PC já ficam degradados da instrução do PC. Então a saída ela fica vazia. Os dados ficam corrompidos, o que foi esperado para a simulação. O sinal de reset ainda funciona, o clock div acompanha o clock, mas os sinais de estado, PC e instrução ficam todos degradados.